Olá, eu sou Alberto Josmar e no vídeo de hoje eu vou conversar sobre o que é fobia social. A fobia social também é conhecida como transtorno de ansiedade social e é caracterizada por medo ou ansiedade intensa de situações sociais. O indivíduo ele tem medo de ser avaliado ou julgado pelo outro, com risco de parecer inadequado. Veja que ficar em uma situação embaraçosa, ser humilhado, rejeitado ou ofender outras pessoas são os principais pensamentos do fóbico social. O medo, a ansiedade, a esquiva também devem interferir na rotina normal do indivíduo, causando prejuízo, seja profissional, escolar, em atividades sociais ou em outras áreas importantes da vida. Então eu quero trazer aqui 3 exemplos. Tá? Então a primeira nós vamos falar da interação social. Então o indivíduo ele tem dificuldade de iniciar e manter uma conversa com alguma pessoa que não seja da família. Então quando o indivíduo está no seu ambiente familiar, ele até consegue conversar com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, mas quando ele sai para fora, quando ele vai para a escola, para o trabalho ou outro ambiente, ele não consegue interagir, ele não consegue conversar, não consegue ter um diálogo com as pessoas que estão ali ao redor dele. O segundo exemplo é a pessoa ser observada. Então, comer, beber em lugares públicos. O fóbico sente um desconforto muito grande, ele procura evitar esse tipo de situação. Terceiro exemplo, fazer algum desempenho ou performance diante de um público. O mais temido é falar em público. Então o indivíduo pode ter medo de falar no trabalho, ter que participar de reuniões ou apresentar algum projeto, ou o indivíduo na escola ter que falar na frente da sala, diante dos amigos, dos colegas e fazer algum seminário. Então isso causa muito medo, terror para algumas pessoas. Veja que o medo ele tem que estar relacionado a alguma dessas 3 situações. Ter uma interação social, ser observado por alguma pessoa ou fazer alguma performance diante de um público ou plateia. E aí eu fui buscar algumas definições. Então, a primeira definição eu fui buscar do dicionário, que é fobia. Então, fobia ela é definido como sentimento exagerado de medo ou aversão, tá? Para a psicopatologia é uma sensação patológica de angústia intensa e persistente caracterizada pela aversão ou evitamento. Que no caso aqui do fóbico social, o objeto temido seria as pessoas, ok? Sinônimos de fobia é medo, aversão, também a repugnância, o terror. Agora nós vamos ver como o DSM-5 define a fobia social. Então, para quem não conhece o que é DSM-5, é um manual diagnóstico estatístico feito pela Associação Americana de Psiquiatria. Então, foi criado com o objetivo para diagnosticar transtornos mentais, muito utilizado por psicólogos e médicos. O primeiro critério, o indivíduo tem que ter medo ou ansiedade intensos acerca de uma ou mais situações sociais. Então, quanto mais situações sociais tiver medo, mais complexa é a doença e é evidente que mais difícil também de tratar. Segundo critério, a pessoa tem que demonstrar sintomas de ansiedade que serão avaliados negativamente. Terceiro critério, as situações sociais quase sempre provocam medo ou ansiedade e também são evitadas ou suportadas com intenso medo. Interessante, né? Então eu destacaria a característica mais importante é o medo e a ansiedade de pessoas. Então a dificuldade do fóbico é interagir com pessoas. E segundo as estatísticas, a fobia social é considerada frequente na população, sendo o primeiro entre os transtornos de ansiedade. No entanto, nem todos os portadores de ansiedades chegam a ser diagnosticados ou buscam ajuda
profissional. Então, por isso que no Brasil o número pode ultrapassar a 19 milhões de pessoas ansiosas. Um número muito alto. Bom, eu vou ficando por aqui. Conto com o seu like, se inscreva no canal que você não vai perder nada. Até o nosso próximo vídeo. Até mais.